Fala, meu povo, tá começando mais um Arena 34. Eu sou o Iguin Eu sou o Cesser, e a gente tá de volta. Quase um ano que depois a de gente muito não. tempo. Depois de muito tempo que a gente tá sem postar. Obviamente, podcast não é a nossa prioridade, vamos dizer assim. A gente sempre faz em ocasiões especiais e não tem nada mais especial no futebol do que Copa do Mundo e Champions League. Então a gente volta aqui para fazer esse de Champions League, que agora a gente vai começar as oitavas de final. E, enfim, tô bem empolgado. Esse sorteio foi muito bom, tem muito jogo bom aí para vir. Achei que ficou bem equilibrado. No geral, o que que você achou, César, desse sorteio e o que que você achou das partidas que a gente vai comentar aqui uma a uma? Primeiramente, voltamos, né? Depois de muito tempo, a gente falou que ia gravar muito sobre a Copa do Mundo, só que a vida corrida acabou não deixando. Mas voltamos com a nossa queridinha, a Champions League. Nosso último episódio gravado foi, inclusive, sobre a final da Champions. E sobre essas oitavas de final, cara, só jogão, jogos muito bons, times surpreendendo. Tô ansioso, viu? Começa agora nessa terça-feira, dia 14 de fevereiro. Vamos ver aí. Sabe uma coisa que eu tô gostando bastante? Eu tô gostando muito do retorno e do surgimento de algumas equipes nessa temporada que estão que deram uma balada nas estruturas assim da competição e de suas ligas nacionais, respectivamente. Então, primeiro eu vou falar de um time que a gente tem muita afetividade, eu acho que todo mundo gosta, de certa forma. Todo mundo não, né? É sempre difícil generalizar, mas eu tenho uma afetividade muito grande com o Milan e o Milan tá de volta. O Milan tá nas oitavas de final, vai jogar contra o Tottenham. E aí você pode já comentar sobre o que que você achou desse Milan, né, que retornou, que veio de ser campeão da Série A. E o que que você acha desse jogo, Milan e Tottenham? Então, o Milan voltou, né? Foi campeão, atual campeão italiano, mas essa temporada tá deixando a desejar. Não é o mesmo Milan que conquistou aquele campeonato italiano, mas é um time que pode surpreender. Lógico, a gente conhece Champions League, a camisa pesa demais. A gente viu isso na temporada passada com o Real Madrid, que atropelou seus adversários. Atropelou, não, né? É, de, Foi como que eu tudo com posso dizer? emoção, foi tudo com emoção. Exatamente. E a camisa do Real Madrid pesou muito. E nesse Milan e Tottenham, cara, o Tottenham é uma incógnita. Você nunca sabe o que vai acontecer. Tem jogo que os caras começam voando, tem jogo que os caras simplesmente parece que não entraram em campo. E o Tottenham veio do grupo que para mim era o grupo mais equilibrado da Champions, que era Tottenham, Frankfurt, Sporting e Marseille. Mas esse Milan e Tottenham, cara, eu sinceramente não sei o que esperar. Mas se fosse para mim apostar, pelo atual momento do Milan, eu apostaria no Tottenham com Kane e Son voando. De qualquer forma, é um jogo que acho que te empolga. Sim, lógico, é Champions League, cara. Tipo, qualquer jogo empolga a gente numa Champions League. Um Dinamo Zagreb e Salzburg, eu tava parado na frente da TV para ver. É, isso é verdade. Tem uns times assim que a gente só acompanha na Champions, né? Porque obviamente a gente não acompanha o Campeonato Croata, mas que eles aparecem, faz uma bagunça. Eu acho que Milan e Tottenham Exatamente. então, Milan e Tottenham é um jogo atrativo, é um jogo interessante, mas aí a gente tem um problema, né? Eu vou apostar no Milan então, tá? Só por ser do Só contra, para ser do contra. só para ser do contra, só pra gente ter um equilíbrio aqui já nesse começo de debate. O problema de Milan e Tottenham é que vai acontecer no mesmo horário de PSG e Bayern. Aí ninguém, desculpa Milan, desculpa Tottenham, mas as atenções vão estar viradas para esse outro jogo. Cara, PSG e Bayern. O Bayern, assim, eu vejo o Bayern como o melhor elenco em questão de nomes do futebol europeu. Melhor que o Manchester City, melhor que o Napoli, que tá voando. Assim, o Napoli não tem muito nome forte ali, mas o Napoli vem jogando, vem sendo provavelmente o melhor time da Europa atualmente. Mas o PSG, cara, é aquela questão, né? Aquele trio de ataque deles ali. O Mbappé ainda não sabe se vai jogar o primeiro jogo. O Messi provavelmente vai jogar. Caso vocês não saibam, os dois sofreram com lesões recentemente. O Neymar já é presença confirmada. Mas esse Bayern, cara, é um absurdo. Mesmo sem o Neuer, que para quem não sabe, o Neuer quebrou a perna depois da Copa do Mundo. O Neuer quebrou a perna esquiando e está fora até o final da temporada. Para isso, o Bayern trouxe o Sommer, que era goleiro do Borussia Mönchengladbach. O Bayern trouxe o João Cancelo, que na minha opinião é o melhor lateral do mundo, um jogador muito versátil.
E a gente não precisa nem falar do restante do elenco, né? Mané, Sané, Gnabry, Kimmich, De Ligt, Upamecano, Lucas Hernandez. É um time muito forte. Só que do outro lado, a gente tem esse trio de ataque, como eu falei. Lionel Messi acabou de ganhar uma Copa do Mundo. Mbappé destruiu na Copa do Mundo. Fez um hat-trick numa final de Copa e ainda perdeu. E o Neymar a gente conhece, né? Que sabe que ele pode fazer coisas magníficas a qualquer momento do jogo. Tem Mas eu algo... não sei o que apostar nesse jogo. eu ia perguntar, porque eu acho que você já estava até levando para um lado, mas tem alguma instabilidade no PSG que você encontra que o Bayern não tem? Porque as duas equipes, assim, Sim. elas têm muito poder dentro de suas ligas, são praticamente dominantes. O PSG é menos dominante na Liga Francesa do que o Bayern é na Liga Alemã. É, mas eu vejo o PSG recentemente sofrendo com alguns resultados que a gente não espera muito, umas derrotas que não Sim. deveriam acontecer. O PSG perdeu os últimos 2 jogos dele. Perdeu para o Olympique de Marseille nas oitavas de final da Copa da França, foi eliminado. E perdeu para o Mônaco no Campeonato Francês, um jogo que estava só o Neymar em campo. Mas o PSG é um time que, assim, ele tem certas instabilidades, sim, no meio de campo e na defesa. O PSG, por exemplo, sofreu muito na Champions. O PSG passou em segundo. O primeiro do grupo foi o Benfica. O Benfica classificou no critério de gols marcados fora de casa, É. para você ver como foi equilibrado. Então, assim, eu sou um cara que, tipo assim, eu prezo pela razão. Ou seja, o Bayern é o melhor time, tem o melhor elenco, joga mais, tem um jogo mais dominante, mas o emocional, cara, tipo, é meio que uma intuição. Eu não aposto contra Lionel Messi. E a gente Cara, viu isso na Copa do Mundo. Não dá. o cara é muito fã do Messi, não tem como. Ah, não tem como não ser, né? Não, pior que é verdade, assim, até queria abrir um parênteses aqui, né? Eu sempre fui um cara que gostei bastante do Cristiano Ronaldo, gosto muito do Real Madrid, mas eu torci a boca mesmo, porque, tipo assim, não é como se eu achasse que o Messi jogava mal, nada, não, de jeito nenhum. É só porque é uma coisa que a gente ignora, sabe? Quando a gente tem uma preferência por um jogador ou outro, a gente acaba ignorando o outro no sentido. é, ele pode até fazer isso tudo, mas não é o Cristiano Ronaldo, tá ligado? Enfim, pelo menos eu tenho esse tipo de coisa e eu acho que eu já vi muita gente que trata do mesmo jeito. Mas aí quando você via ele ali jogando na Copa do Mundo, acabou que. Eu não sei, eu me rendi de um jeito, tipo, cara, que maravilha, né? Ainda bem que esse cara existe, Cara, entendeu? E, enfim, 35 anos. 35 anos ele colocou uma Copa do Mundo no bolso. Sendo o melhor jogador, fazendo 7 gols, perdeu pro Mbappé, que fez 8. A artilharia que eu falo, mas ele é um absurdo. E, cara, ele quer essa quinta Champions. Ele quer dar uma Champions pro PSG. Ele já falou que tá muito feliz em Paris, que a primeira temporada dele foi difícil. foi. Ele ainda não tinha se ambientado no Paris Saint-Germain, mas a gente vê o Messi, ainda mais a gente viu ele na Copa do Mundo, e se ele voltar como ele tá na Copa, como ele jogou na Copa, cara, vai ser um absurdo. Vai ser muito difícil parar o PSG. E ainda tem o Mbappé, que, cara, não tem nem o que falar do Mbappé, né? 23, 24 anos, agora não me recordo a idade dele, e joga uma barbaridade, cara. Já É, tem 13 gols ou 12 gols em Copas do Mundo. Assim, ele, para mim, já vai passar o Close e vai ser o maior artilheiro da história das Copas. Mas eu acho que, acho ele que é um por muitos absurdo. anos ainda vai ser, velho. Não tem. Sim. Eu odeio esse cara. E ainda. Que isso. Ah, E eu ainda tem o odeio. Neymar, né? O Neymar, a gente sabe que a qualquer momento ele pode desequilibrar o jogo. A gente viu isso naquele Brasil e Croácia, que era um jogo feio, cara. Tava um jogo truncado, um jogo travado. Do nada, o Neymar tira um gol, tira da cartola, né? Pode-se dizer assim. Acabou que não deu pro Brasil, mas o Neymar, não foi por falta de esforço do Neymar. Não foi. PSG ou Bayern? Eu falei, eu não consigo apostar contra o Lionel Messi, então eu vou de PSG. Então eu vou de Bayern. Mas não é nem por treta, não. É porque eu acho que o Bayern ele tem um- uma parada também com a Champions, que é mais tradicional, tem mais, assim, não Assim, sei. Uma não hora, pode uma se hora o falar tanto PSG vai assim. perder nessa Champions. Eu tenho essa Não pode se sensação falar muito clara. assim, porque o Bayern na última temporada foi eliminado pelo Villarreal nas quartas de final, de maneira surpreendentemente dentro da Allianz Arena.
Mas o Villarreal, ele surpreendeu todo mundo, não foi só o Bayern, tá ligado? Então, tipo, não foi tanto o Sim, foi o demérito do Bayern, Bayern. foi a Juve, Então. mas Por isso que eu acho que tá assim, mais pesado pro lado do Villarreal nesse caso. não sei o que esperar desse Bayern. Lógico, é um time muito forte. Uhum. Mas eu não aposto contra o Lionel Messi. E é isso aí. Então, beleza. Bora, quarta-feira. Borussia Dortmund e Chelsea. Esse joguinho tá bem, assim, sei É lá, um hein? jogo bom, é um jogo É, muito bom. O é. Borussia, a gente sabe que o Borussia é aquele time que costuma fazer muito com pouco. O Borussia nunca foi aquele time de contratar grandes estrelas. O Borussia é sempre o time que revela. E o Chelsea, depois que foi comprado pelo Todd Boehly, começou a gastar como se fosse trilionário, né? Apesar de que é milionário, mas cara, o Chelsea tá gastando demais, montou um time muito bom. Mas Eu acho que eles passa do pagaram Borussia, muitos sim. absurdos, cara. Muitos Sim, absurdos, assim. exatamente. Tipo assim, cento e podia vinte ter milhões pagado no Enzo menos, né? Fernandes, eu Podia ter acho que pagado não menos. valia. Uhum. E o futebol hoje inflacionou, cara. Tipo, o mercado hoje o futebol é uma loucura. Então, assim, eu acho o time do Chelsea mais completo, mas eu não me surpreenderia se o Borussia classificasse. Mas eu acho que o Chelsea vai passar, sim. Eu não sei, eu não, obviamente, não tenho acompanhado com todo fervor a Bundesliga, eu acompanho mais a Premier League. É, o técnico do Chelsea, caralho, do nada me fugiu o nome dele, Graham Potter. Ele Graham não. Potter. É isso. Ele não. Eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que ele tá trabalhando melhor que o Tuchel? Porque eu tenho a sensação de que não. O Chelsea não parece tão bem e forte assim na Premier League. O Chelsea atualmente está na nona colocação da Premier League. E, assim, o que que acontece? O Graham Potter chegou no meio da temporada. Então, assim, eu particularmente não gosto de técnico, de troca de técnicos no meio de uma temporada, cara, porque você chega num ambiente conturbado, o Thomas Tuchel já tinha iniciado a temporada, e assim, ele tá tentando fazer o que dá, cara. Ele tava no Brighton, o Brighton tava muito bem, inclusive o Brighton tá em sexto, na frente do Chelsea, Hoje em dia o Brighton tá briga... melhor do que o Graham Potter. pois é, brigando por uma vaga até mesmo na Champions League, e assim, eu não sei o que esperar do Chelsea nesse restante de temporada. Tá mal na Premier League, acho que não vai conseguir uma vaga na Champions na próxima temporada. Nem o Chelsea, nem o Liverpool, mas o Liverpool é assunto para depois. Mas eu acho que o Chelsea passa sim do Borussia, mas eu acho que não passa de umas quartas de final. Boa, bem pensado. No mesmo dia a gente tem Clube Bruges e Benfica que de cara parece ser um jogo feio, mas eu não sei não, velho. Eu acho que pode ser. É nesses jogos assim que acontecem umas coisas mais magníficas, né? Sim, um confronto totalmente surpreendente, né? O Benfica passou em primeiro num grupo que tinha PSG, Juventus e Maccabi Haifa. Maccabi Haifa, para quem não sabe, é um time de Israel que inclusive ganhou da Juventus. E o Benfica, como eu falei, passou em primeiro no critério de gols marcados fora de casa. O Benfica fez o seu papel, fez o que dava para fazer, empatou os dois jogos com o PSG. E o Clube Bruges, surpreendentemente, classificou, porque era num grupo de Bruges, Porto, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid foi o último do grupo, o Nossa, Bruges triste conquistou Atlético de resultados. Madrid. É, é difícil. O Bruges conquistou resultados surpreendentes e conseguiu classificar em segundo do grupo, atrás só do Porto. Assim, eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. É um jogo que provavelmente eu não vou ver, porque eu devo estar vendo Borussia e Chelsea. Às vezes a gente consegue ver os dois, mas nesse confronto eu acredito que o Benfica vai conseguir a classificação. Eu torço muito por clubes portugueses, sabe? Eu tenho uma coisa assim, eu acho interessante o clube português, porque tem algumas equipes tradicionais, né, que são as mais óbvias, Porto, Benfica e Sporting, mas elas acabam que, tipo assim, há muito tempo elas não chegam numa semifinal, numa final, sabe? Sim. E, O e último título de um clube português foi o Porto, na temporada 2003-2004, em cima do Mônaco. e é uma história que eu gosto muito dessa equipe do Porto, que tinha o José Mourinho, enfim. É, e eu E eu queria ver isso mais, tá ligado? Eu acho que, não sei, eu tenho essa sensação de que esses clubes acabam ficando um pouco na Série B da Europa, mas que tem uma tradição e uma história, por exemplo, Benfica é um clube de Eusébio, que é um dos maiores jogadores da história, Sim, o Benfica e, já é campeão da Champions, e isso, lá atrás, nos anos 60.
E essa. Sempre ver ele ali e tal, e pensar, pô, é um time que podia ir mais longe, que eu queria que fosse mais longe, mas que, tipo assim, acaba revela um jogador muito bom e vende para os clubes mais ricos da Europa, sabe? Enfim, acaba que vai cortando as coisas assim. O Borussia é um pouco assim, mas o Borussia a gente tem uma memória mais recente, que nem é tão recente, já vai fazer 10 anos que eles foram para aquela final de Champions, enfim. contra o Bayern. Então, enfim. Eu também tô, honestamente, eu torço pro Benfica nesse caso. O Bruges é um clube bem, como que eu vou dizer, Tradicional na cativante, Bélgica. tradicional na Bélgica, mas eu ia dizer cativante na Champions. Eles acabam dando uma balançada em algumas equipes quando eles jogam, tanto que, enfim, merecidamente tá aí nas oitavas de final. E para quem não sabe, o Bruges já jogou uma final de Champions, perdeu para o Liverpool na temporada 77 e 78. Então, assim, é um time. Naquela época, a gente via times mais discretos hoje em dia, sabe? Por exemplo, a gente viu o Steaua Bucareste ganhando a Champions, o time da Romênia. Inclusive, o Steaua Bucareste foi o único time na história da Champions que ganhou, que foi campeão com apenas jogadores do país. Só tinha jogador romeno no Steaua Bucareste. A gente viu o Nottingham Forest ganhando 2 vezes, o Estrela Vermelha ganhando uma, e a gente via outros times também chegando nas finais, como o Panathinaikos já chegou, o Partizan da Sérvia já chegou. Então, assim, hoje a gente não consegue ver mais isso. E acabou que os times portugueses tá acontecendo isso com eles nesse momento. O que aconteceu com esses outros times no passado. Eles estão sumindo do principal cenário do futebol mundial. Exato. Enfim, eu quero dizer que eu tô com o Benfica. Você tá com o Benfica também, né? Tô, acho que vai Então, dar Benfica. Então é isso, enfim, que cada vez mais essas equipes possam retornar, né? Ou que pelo menos deem mais competitividade dentro da Champions, para a gente não ver sempre a mesma coisa, sabe? Sempre Real Madrid, Porque Real Madrid, o Bayern. brasileiro, o brasileiro gosta de uma zebra, né? A gente tem essa mania de torcer pelo mais fraco. Isso, Mas eu acho que não vai dar pro Bruges contra o Benfica. massa. Semana que vem a gente vai ter uma das equipes mais interessantes da Europa, você já citou ela antes, e eles vão enfrentar o atual campeão da Euroleague, Napoli contra Eintracht Frankfurt. Que nome esquisito. Mas enfim, esse jogo tá bem interessante, Alemão, eu né? tô bem animado, viu? Cara, eu acho que não vai ser interessante. Eu acho porque eu Para gosto de mim, ver o Napoli jogar, isso que eu quis dizer. não, eu falo, tipo assim, não, para mim não vai ser 2 jogos disputados. Eu acho que o Napoli vai passar por cima, porque o que o Napoli está jogando é um absurdo. É líder com folgas do campeonato italiano. Se não me engano, tem 13 pontos de vantagem. Isso, 13 pontos de vantagem para cima da Inter de Milão. E o Frankfurt conseguiu a classificação para essa Champions, conquistando a Europa League, como você citou. Na temporada passada, o Frankfurt voou na Europa League, inclusive eliminando o Barcelona dentro do Camp Nou. E nessa temporada pegou um grupo, como eu falei, o mais equilibrado da Champions para mim, que foi Tottenham, Frankfurt, Sporting e Olympique de Marseille. Conseguiu classificar em segundo, um grupo completamente maluco também. E eu acho que, assim, chegou a hora deles. E eu acho que eles não vão conseguir ganhar do Napoli. Porque, como eu falei, o Napoli hoje provavelmente joga o melhor futebol da Europa. Joga muito bem. O Kvaratskhelia, um moleque novo da Geórgia, jogando muito. O Osimhen, atacante nigeriano, jogando muito. O time inteiro tá jogando bem. E não é à toa que os grandes times, assim, os mais ricos, PSG, Bayern, City, já estão olhando para aquele elenco do Napoli. Assim, já vão querer tirar algumas peças dali para a próxima temporada. E aí, enfim, eu espero que o Napoli aproveite a chance e ganhe essa Champions. Eu acho que eu vou torcer para eles, mas, tipo, até o final, é isso que eu quis dizer. Mas é igual a gente acabou de falar com o negócio do Benfica, eles vão acabar depois. Os caras vão acabar comprando esses malucos que tá jogando bem, enfim. Mas de qualquer forma, vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar essa temporada. O Napoli tá jogando bastante mesmo, enfim. Que bom, né? Que bom que a gente tá vendo esse tipo de coisa e eu gosto bastante. E a última vez que o Napoli esteve tão bem assim, a última vez que o Napoli ganhou o campeonato italiano foi com Diego Maradona ainda, lá na década de 80. Então. E assim, se você for parar para pensar, seria muito louco isso, né? Você já pensou? A Argentina acabou de ganhar a Copa e o Napoli sendo campeão italiano e, quem sabe, campeão da Champions. Já pensou tanto que o Maradona se orgulharia?
Então, o Maradona tá felizão nesse momento aí, onde quer que ele esteja, e, tipo assim, pô, é muito foda ver essas equipes, é, vamos dizer, né, ressurgindo, né, ou usar essa Sim. palavra, eu não sei se essa é a palavra mais adequada, porque o Napoli sempre teve ali, mas ter um avanço, assim, que é surpreendente, descobrir uma joia num, sei lá, num lugar super escondido, que foi o Kvaratskhelia, é foda demais, enfim, é uma das maravilhas do nosso queridíssimo futebol. Napoli também, tô de Napoli, você tá de Napoli. O próximo jogo não, que vai ser o jogo que vai acontecer no mesmo dia, no mesmo horário. Liverpool e Real Madrid. Que Reedição da final, hein? reedição da final, mas eu confesso que eu não tô muito animado. O Liverpool Cara, tá eu meio acho que, assim, decepcionante, cara. meio, tá É. decepcionante meio. O É porque o Liverpool Liverpool tá. recentemente também decepcionou de novo. Você lembra, quando o Van Dijk lesionou? O Liverpool também tava mal das pernas, cara. E aí, Sim, e agora de cara, novo, assim. olha isso. O Liverpool pode ser eliminado da Champions em 3 temporadas seguidas pelo Real Madrid. Na temporada 2021, o Liverpool perdeu para o Real Madrid nas quartas de final. Na temporada 21-22, a final, perdeu com o gol do Vinícius Júnior. E agora eles se encontram de novo. O Real Tá Madrid é a famosa viciado o pedra no sorteio, tá sapato do viciado. Liverpool. É, é a famosa pedra no sapato do Liverpool. Enfim, até, tipo, nessa situação, o Real Madrid também não tá, como que eu vou dizer? Não tá dominante, sabe? Como tava na última temporada. Mas ainda assim é um jogo que parece que eles não vão ter tanta dificuldade assim, sabe? Eu acho que o Real Madrid enfrentando o Bayern ou o PSG, enfim, ou até o City, que vai jogar no outro dia, teria mais problema do que o Liverpool. Tipo, o Liverpool tá uns passos atrás dessas outras equipes que ele sempre até teve na frente em vários momentos. Sim, o Liverpool hoje é uma bagunça. O Real tá passando por um momento conturbado também. Assim, acabou de ganhar o Mundial de Clubes, mas tá passando por dificuldade no Campeonato Espanhol. O Real foi muito bem, inclusive, na fase de grupos. O Real passou num grupo com Leipzig, Shakhtar e Celtic. O Real, inclusive, quase perdeu o primeiro lugar do grupo pro Leipzig, mas, assim, eu acho que a camisa vai pesar. Lógico, é um jogo muito pesado. O Liverpool também Os tem dois uma lados camisa pesa. muito pesada, mas assim, o Real tem 14 títulos contra 6 do Liverpool, né? Então, eu acho que a camisa mais pesada vai ganhar esse confronto. Massa. Também acho que eu vou de Real Madrid nesse confronto. Quarta-feira, Inter de Milão e Porto. Bom Fala aí, jogo, César. Bom jogo? bom jogo, viu? Bom jogo. O Porto classificou em primeiro do seu grupo, num grupo com Bruges, Bayer Leverkusen e Atlético de Madrid, e a Inter classificou em segundo, eliminando o Barcelona, jogando o Barça para a Europa League. Então, assim, eu acho que vai ser um bom jogo. O Lautaro tá jogando muito na Inter, apesar de ter feito uma péssima Copa, Incrível, né? Como mas jogou mal. nossa, horroroso, mas e tava jogando muito na Inter. Sim. Inclusive perdeu a titularidade da seleção pro Julian Álvares, moleque joga muito, Uhum. mas agora é o primeiro confronto que eu realmente estou na dúvida. Tipo assim, eu não sei em quem apostar. Então eu vou por clubismo. Eu vou apostar na Inter. Porque quem não. Eu não, acho que eu nunca falei isso aqui, mas a Inter é meu time favorito na Itália. Por conta da grande quantidade de argentinos que brilharam lá. A gente teve Zanetti, teve Crespo, teve Milito, Cambiasso, Walter Samuel. Então, eu vou de Inter. Massa. César, eu quero te fazer uma pergunta, então, que é até um parênteses legal para quem quiser saber. Por que que tu gosta tanto de Argentina? Cara, tudo começou com o Lionel Messi, né? E aí, depois, assim, eu nunca tive esse sentimento de nacionalismo pela seleção brasileira. Sempre torcia muito, chorei pra caralho no 7-1, mas eu via, tipo assim, quando eu vi o Brasil jogar, eu via 11 jogadores que não estavam com vontade de estar ali, não estavam com vontade de representar o nosso país. E acabou que eu fui perdendo esse afeto pela seleção brasileira e, ao mesmo tempo, eu fui gostando cada vez mais da Argentina. Por conta do Messi, eu vendo como a torcida era. A torcida da Argentina é uma coisa absurda. Para quem não viu a Copa, em todos os jogos, a torcida da Argentina cantou em todos os minutos. Tipo, Eles são bem fiéis.
você ouvia a paixão argentina no estádio, entende? E acabou que, tipo assim, eu gostei tanto e acabou dando certo, né? Acabei vendo eles sendo campeões do mundo, inclusive a final da Copa do Mundo foi um dos melhores jogos, se não o melhor jogo que eu já vi. E foi provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida que eu vi Lionel Messi ganhando essa Copa. Eu imagino como deve ser legal. Mas não sei, né? A seleção que eu torço não ganha muito essas porra, não. Mas eu entendo isso mesmo, mano. Isso que você falou é bem interessante, porque eu vejo que isso é uma aspa que eu vejo em muita gente falar mesmo. Quem torce pra seleção brasileira não tem grana para ir pro estádio, sabe? Enfim, isso é uma questão muito maior do que algo que a gente possa, enfim, só explicar, assim, num podcast sem muito contexto, esse tipo de coisa, mas é foda. Porque aí acaba que é igual uma coisa, o efeito que acontece com. E aí eu vou mexendo no vespeiro do caralho. Com a torcida do Flamengo, que sempre foi muito apaixonada, mas que nos últimos anos quem vai no estádio é a playboyzada que não canta, tá ligado? Sim, É os caras exatamente. que É por isso não. que a gente zoa tanto a torcida do Flamengo. Que os É, caras ficam calados no jogo, porque não é a torcida, aquela torcida apaixonada. Infelizmente, hoje, o futebol, mesmo a gente não querendo, o futebol hoje significa dinheiro. é. Infelizmente, não é mais aquela paixão, sabe? A gente vê, por exemplo, o Flamengo, antes da reforma do Maracanã, o Maracanã foi reformado para a Copa do Mundo e para a Copa das Confederações que aconteceram aqui no Brasil em 2013 e 2014. Cara, você via a torcida do Flamengo no antigo Maracanã, era uma coisa surreal. Sim. Cara, tipo, mesmo quem não torcia pro Flamengo via aquela torcida, você arrepiava. Porque era uma coisa de maluco. Não é, tipo, a torcida. Hoje eu só vejo uma torcida comparada àquela do Flamengo. No Brasil, hoje, eu só vejo a torcida do Corinthians, que não mudou nada. A torcida do Corinthians sempre foi muito apaixonada. A Gaviões da Fiel é a torcida mais louca do Brasil e uma das mais loucas do mundo. A do Vasco também tem uma semelhança, Do né? Vasco é muito massa também. A do É, Vasco é muito massa. então, A Mancha Verde do Palmeiras também. então, exato. Acaba que, enfim, isso é uma questão muito maior do que só futebol. E, enfim, assim como a torcida do Flamengo que enche o estádio hoje em dia não representa o Flamengo, a torcida da seleção brasileira, e nem a seleção brasileira mesmo representa o Brasil. Também Sim. tô de Inter, eu acho. Eu gosto do Inter. Eu tenho esse tradicionalismo também. Gosto bastante de vários jogadores que passaram lá. É, E, enfim, Adriano Imperador. E isso, pra caramba. Diego Milito, enfim, gostava daquela seleção lá, daquela Ronaldo equipe que Fenômeno. venceu a Champions League em 2010. Ronaldo Fenômeno. Isso, pra caramba. Tenho essa afetividade também. Último jogo dessa fase, Manchester City e RB Leipzig. É Poupa Manchester tempo. City. Manchester City. Poupa tempo. Cara, olha o que o Haaland tá fazendo nessa temporada, cara. Não dá, velho. Sabe, eu acho que o Leipzig, se perder por menos de 3 gols de diferença, é lucro pro Leipzig, tá? É lucro, é lucro. O Leipzig que, assim, já foi um time pior, né, mas hoje em dia está em quinto na Bundesliga. Não é também, já foi melhor, então, tipo, e mesmo quando era melhor, ainda assim era sem condição deles perderem, deles ganharem do Manchester City. Talvez seria a maior surpresa se isso acontecesse, né? Com As certeza. outras, as Seria a outras maior até que zebra. seriam, as outras até que seriam coerentes, O talvez. Leipzig ganhar do Manchester City seria hoje a maior zebra. Isso. Talvez só não seria maior do que o Liverpool ganhando do Real Madrid, porque o Liverpool hoje tá uma bosta. Tá Desculpa a ruim. expressão aí, torcedor do Liverpool, mas seu time tá horroroso. Tá pangosando. Enfim. Assim, não que eu ache isso ruim, né? Não, tu tem suas preferências, suas Torcedor do preferências aí pelo United, né? United, né? Eu entendo. Então foi isso. Essas vão ser as oitavas. A gente volta aqui com certeza para falar das quartas. A gente estava muito tempo sem gravar, inclusive vocês perceberam ao longo do. Quem escutou até aqui, né? Vai perceber que a gente não foi muito objetivo. A gente fugiu um pouco do assunto, mas é porque tinha muito tempo que a gente não gravava e tinha muita coisa para falar. Sempre tem muita coisa para falar e não dá tempo de falar tudo. Mas muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Deixa o like aí, inscreve no canal do nosso YouTube, segue no Instagram, Insta, _Arena34, no TikTok. a TikTok, estamos em tudo, estamos na beira da rua,
tamo nos botecos, nos tamo nas bares. escolas, tamo em todo Inclusive lugar. nos bares é onde a gente mais tá. Isso, com certeza. Isso aí é, não, fidelidade. Mas, enfim, a gente gostaria. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Enfim, tamo aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou. Deixa eu terminar aqui de gravar. Tamo nos botecos, Nos tamo nas bares. escolas, tamo em todo lugar. Inclusive nos bares é onde a gente mais tá. Isso, com certeza. Isso aí é, não, fidelidade. Mas, enfim, a gente gostaria. Eu quero agradecer a todo mundo que ouviu até aqui. Enfim, tamo aí. Até a próxima. Valeu. Falou. Falou.